Boa noite, meus irmãos. É muito bom nós estarmos novamente reunidos nessa quarta-feira para podermos estudar um pouquinho da palavra do Senhor, para termos esse tempo gostoso de compartilharmos da palavra, de nos interagirmos como igreja, como corpo de Cristo. Espero que realmente o Senhor Deus esteja cuidando de você, da sua família. Espero que você esteja realmente gozando das bênçãos e dos cuidados do Senhor. Eu queria orar com você nesse momento para nós darmos início à nossa meditação dessa noite. Um tempo muito especial e eu espero que o Senhor Deus esteja também falando ao seu coração nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos reunidos, ó Deus, mesmo que remotamente, ó Pai, para estudarmos a Tua Palavra e para sermos desafiados, ó Pai, por essa Palavra. Queremos, ó Deus, pedir ao Pai que o Senhor fale conosco nessa noite. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra, Senhor, e através dessa meditação, ó Deus, tão inspirativa, ó Pai, da qual nós estaremos nos absorvendo, ó Deus, essa noite, Pai. Queremos, ó Deus, realmente pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e nos permita, Senhor Deus, entendermos, ó Pai, e realmente conhecermos melhor aquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor seja conosco, ó Pai, com todos os nossos irmãos onde estiverem nesse momento. Ó Deus, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com você ou trabalhar com vocês um tema muito interessante. E a pergunta que eu queria fazer para vocês, da mesma forma que eu fiz há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre os nossos erros, né? O que você faz quando você erra? Eu tenho uma outra pergunta para fazer para você nessa noite. E a pergunta é bem relevante nesse momento que nós vivemos. E a pergunta que eu tenho para você essa noite é: o que você faz com o seu tempo? Uma pergunta que, nesse tempo que a gente está vivendo, nessa época que a gente está vivendo, com certeza você já tem perguntado, ou se você já não tem feito essa pergunta a você mesmo, você já tem percebido as implicações dessa pandemia na nossa vida. A gente está vivendo um tempo bem escasso de tempo, na verdade, né? Esse momento que a gente vive, o nosso tempo está sendo algo muito, muito precioso, algo que realmente tem sido algo valioso para cada um de nós. Nós não temos mais encontrado tanto tempo assim para fazer aquilo que nós gostamos ou aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes nos falta tempo, nos falta condições para fazer isso. Ou então talvez você fale: não, pastor, isso é o contrário, porque na verdade agora eu tenho muito tempo, né? Eu estou mais tempo em casa, eu não estou trabalhando, mas ainda assim a gente pode perceber que isso não é uma realidade. Quando eu converso com as pessoas, quando eu tenho falado com as pessoas, e para mim mesmo, o tempo tem sido escasso. Apesar dessa pandemia, apesar dessa quarentena que nós estamos sendo obrigados a fazer, o tempo é algo que está cada vez mais escasso. Cada vez que nós olhamos para as nossas vidas, o tempo está se fugindo, está se esvaindo, né? Antes você trabalhava 8 horas por dia ou mais um tempinho, mas quando você chegava na sua casa, talvez você estava bem. Hoje, com o trabalho remoto, você começa no mesmo horário, você tem as suas metas a cumprir, então pode ser que você passe desse momento, passe dessas 8 horas de trabalho, entre a noite adentro, talvez até mesmo no final de semana você está trabalhando, porque você já não está indo mais para a empresa, não está indo mais para o escritório, está trabalhando em casa, então o seu trabalho te acompanha. A mesma coisa os nossos filhos, as crianças que estão estudando, os professores estão dando essas aulas virtuais e para ele não tem interrupções, não tem aquele momento de tirar dúvidas ou qualquer outra coisa, ele está dando as matérias. E as crianças têm que acompanhar, elas têm que trabalhar, elas têm que se esforçar para fazer com que eles aprendam, consigam realmente dar conta de toda aquela matéria. Ou seja, o nosso tempo está cada vez mais curto, está cada vez menor. E a pergunta, quando eu fiz, o que é que você faz com o tempo que você tem, realmente se torna ainda mais relevante nos dias de hoje. O que nós temos? Será que nós estamos gastando tempo? Nós temos realmente espaço suficiente para fazer aquilo que nós queremos? Ou como nós gastamos esse tempo que nós temos?
Nessa noite eu gostaria de compartilhar com vocês uma boa parte, ou na verdade um sermão que o Spurgeon pregou em 1867, no dia 21/3/1867, de 1867, o Spurgeon pregou sobre esse texto que se encontra lá em João, no capítulo 9, e ele falou, na verdade, no verso 4, no versículo 4, mas eu gostaria de ler com vocês do 1 até o 7 de João, capítulo 9. Diz assim o texto: Ao passar Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a nos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. É um texto bem conhecido, eu até mencionei uma parte desse texto um tempo atrás na minha pregação, naquela conversa entre os dois cegos, mas na verdade eu gostaria de compartilhar com vocês o sermão de Spurgeon, resumir bem rapidamente aquilo que Spurgeon fala sobre esse texto. E ao final eu tenho uma pergunta, uma colocação para fazer para vocês. Spurgeon, quando ele prega sobre essa questão do tempo, né, o verso 4 lá, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Quando Spurgeon prega sobre esse texto, ele divide esse texto em 4 fases, em 4 momentos, e é bem claro, esse verso nós podemos dividi-lo dessa forma e realmente com bastante conteúdo. Então, os pontos que Spurgeon expõe naquele sermão dele, primeiro é que é preciso, né? Jesus diz: eu preciso trabalhar. O argumento de Spurgeon aqui nos mostra que Jesus poderia muito bem aproveitar aquela pergunta feita pelos discípulos. A gente viu aquela pergunta que eles fizeram ali um pouquinho antes, né? Mestre, quem é que pecou? Foi ele ou os seus pais que pecaram? Spurgeon argumenta no seu sermão que Jesus ele poderia muito bem aproveitar aquele momento, quando aqueles discípulos perguntam para ele: olha, quem é que pecou? Foi os pais ou foi ele? Quem é que fez algo de errado para estar naquela situação? Então Spurgeon fala: olha, Jesus ele poderia, como Senhor de todas as coisas, como conhecedor de tudo, e ele poderia muito bem começar ali toda uma série de argumentação teológica sobre essa questão da pergunta que eles fizeram. Ele poderia muito bem aproveitar aquele momento para falar sobre a predestinação ou sobre o livre-arbítrio, não sei o que ele poderia falar, ou seja, mas ele poderia ter tantas outras coisas para fazer naquele momento, aproveitar aquela oportunidade que os discípulos tinham dado através daquela pergunta, né, aquela pergunta que eles fizeram para Jesus lá, mas a resposta de Jesus foi curta e clara para os seus discípulos. Ele diz: eu preciso trabalhar. Essa é a ideia que ele fala aqui. Ele fala assim, olha, ele não se prendeu, ele não se preocupou com aquilo lá, ele estava completamente focado naquilo que era a responsabilidade de Jesus. Jesus não havia vindo para o mundo para ficar argumentando ou para ficar perdendo tempo. Spurgeon diz que Jesus ele veio focado, ele veio com o seu foco naquilo pelo qual ele havia. A urgência do trabalho movia Jesus. E ele fala: eu preciso trabalhar. Ou seja, ele respondeu para os discípulos dizendo que não foi os seus pais nem ele que pecou, mas ele nasceu assim para que a glória de Deus pudesse ser manifesta através da vida dele, ou através da cura, no caso. Mas ele logo depois ele fala: eu preciso trabalhar. Esse é o primeiro ponto que Spurgeon coloca no seu sermão, né? Que Jesus não perde tempo.
ele vê a necessidade, ele observa a urgência daquilo que havia para ser feito, né? Ou seja, ele não ficava vacilando ou enrolando ou mesmo achando motivos para não fazer nada. Ele realmente estava focado ali. O segundo argumento que Spurgeon coloca no seu sermão, ele fala que é preciso realizar a obra daquele que me enviou. É a resposta de Jesus, né? Ele fala que é preciso trabalhar e ele fala que é preciso não só trabalhar, mas cumprir ou realizar a obra pela qual Cristo havia vindo ao mundo. Para Jesus, o foco da sua vida não eram as coisas, mas as pessoas às quais ele fora enviado a resgatar. Seu objetivo era cumprir o que o Pai lhe havia incumbido de fazer. Não escolhia aquilo que ele achava importante, mas fazia tudo o que o Pai havia dito para ele fazer. Então Spurgeon, nos seus argumentos, né, são argumentos longos, na verdade, eu estou falando aqui de uma forma extremamente reduzida ou resumida aquilo que Spurgeon quer dizer, mas a ideia geral aqui que Spurgeon coloca é que Cristo ele entendia que a responsabilidade dele não era simplesmente ficar por aí respondendo perguntas, mas era para alcançar, o trabalho dele era alcançar, e ele tinha consciência por que ele estava aqui. Ele veio para salvar as pessoas, ele veio para resgatar as pessoas, ele veio para cumprir aquilo que o Pai lhe havia dito. Ele não veio por vontade ou para fazer aquilo que dava na telha, ou seja, para escolher aquilo que ele gostaria de fazer, não. Ele veio em obediência total e exclusiva ao seu Pai. Esse é o argumento que Spurgeon usa quando ele fala aqui que ele precisava realizar a obra daquele que me enviou. Ou seja, Jesus ele tem isso bem claro na sua mente quando ele fala ou ele usa esse texto aqui em João no capítulo 9. Então Spurgeon fala, olha, Jesus ele estava lá completamente ciente de que ele tinha um trabalho a ser feito e ele sabia que aquele trabalho deveria ser feito na integralidade, ou seja, totalmente. Cristo estava aqui para trabalhar, para cumprir a sua responsabilidade como Salvador, como Redentor da humanidade, e ele queria fazê-lo de uma forma cabal, de uma forma integral. Mas Spurgeon também, nesse mesmo versículo, ele fala que Jesus, dentro dessa colocação, ele mostra que esse trabalho que ele estava fazendo também havia uma limitação de tempo, né, para a realização daquela tarefa. Ou seja, Jesus tinha consciência, e ele mostra isso através dessa resposta para os discípulos, através dessa afirmação para os discípulos, que aquele trabalho que ele estava realizando tinha prazo para ser cumprido, né? E é algo que ele fala que eles deviam trabalhar enquanto é dia, né? Então o Spurgeon traz essa explanação dizendo que Jesus estava afirmando que havia um período do qual eles não poderiam parar, que era necessário esse trabalho ser realizado. E é interessante que quando você lê esse sermão que Spurgeon escreveu, ele fala que essa palavra de Jesus, né, que nós devemos trabalhar para realizar a obra daquele que Jesus deveria trabalhar para realizar a obra daquele que o enviou enquanto é dia. Spurgeon fala que essa palavra, enquanto é dia, o impactou de uma forma muito forte, muito grande, né? Ele fala que essa afirmação do próprio autor, do próprio dono do tempo, dono de todo o universo, que poderia ter tudo nas suas mãos e fazer conforme a vontade dele ou conforme o poder que ele tivesse, ele tinha essa consciência de que ele tinha um tempo estipulado para fazer isso e ele não vacilava em perder essas oportunidades. Spurgeon diz que impactou muito a vida dele, porque ele fala que Jesus tinha essa urgência de realizar aquela obra, né? E tem uma frase que do próprio Spurgeon que ele diz nesse sermão dele, ele fala assim: vocês não poderão falar, vocês não terão oportunidade de falar com algumas pessoas em Londres amanhã, pois morrerão esta noite.
Spurgeon depois tece uma série de argumentos dentro desse sermão, dizendo da urgência de se falar, da urgência em se pregar o Evangelho, da urgência em se falar acerca de Jesus e acerca daquilo que ele veio para fazer. E aí ele usa essa frase num trecho do sermão dele, dizendo, olha, vocês não poderão falar, vocês não terão oportunidade mais de falar com algumas pessoas aqui em Londres amanhã, porque elas vão morrer essa noite. Ou seja, nós temos urgência. Ou seja, Spurgeon está dizendo, né, nessa exposição que ele fez lá em 1867 para aquela igreja, dizendo, olha, vocês precisam ter essa urgência de tempo, trabalhar enquanto é dia. Vocês precisam fazer aquilo pelo qual vocês foram resgatados um dia e foram chamados também a fazer. E aí, por último, Spurgeon lembra que havia uma lembrança da nossa mortalidade, né? Que é quando Cristo fala que a noite se aproxima, onde nós não poderemos mais trabalhar. E é interessante que Spurgeon lembra aos ouvintes, né, às pessoas daquela época, que a tarefa a ser executada é interrompida quando a morte chega, e essa morte pode vir a qualquer um, a qualquer tempo. Quer seja a pessoa jovem, quer seja a pessoa mais idosa, quer seja a pessoa gozando de saúde, quer seja ela estando com alguma enfermidade, isso vai ser interrompido. Então, ele fala que nós precisamos ser diligentes enquanto ao tempo que nós temos para pregar o Evangelho, para levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. E é interessante que no meio dessa série de argumentos, né, ele está falando sobre a maneira como nós devemos falar aos nossos filhos, a maneira como nós devemos falar do Evangelho, a maneira como os pastores, missionários, mães, crianças, jovens e adultos devem ser diligentes a proclamar o Evangelho. Ele usa uma frase, ele fala aqui no meio do sermão dele uma frase que mexeu bastante comigo, que me deixou bem impactado também. Ele diz o seguinte no seu sermão: um comerciante pode ter sido forçado à falência uma vez, mas confia que com negócios mais cuidadosos ainda alcançará o sucesso. Ou seja, um comerciante pode ter ido à falência por algum motivo, justo ou injusto, não sei, com boa administração ou uma crise, ele pode ter ido à falência, mas ele pensa, ele tem uma segunda chance em reativar aquele negócio e fazê-lo de uma forma melhor, e com certeza ele tem a possibilidade de prosperar. Mas daí ele continua essa frase, dizendo o seguinte: mas a falência do nosso serviço espiritual, é uma falência para sempre, e não teremos a oportunidade de recuperar a nossa perda. É uma noite para a qual ninguém poderá trabalhar. As miríades diante do trono não poderão prestar nenhum serviço aqui. Não poderão aliviar a pobreza de Londres, não poderão remover a vergonha e o seu pecado. Poderão louvar a Deus, mas não poderão ajudar os homens. Ele está falando aqui sobre as pessoas que já morreram, que estarão na glória, estarão ao lado do Senhor. Essa miríades diante do trono, as pessoas que já estão diante do Senhor, elas não podem mais ajudar as pessoas que estão aqui ao nosso redor. Elas já não têm mais como falar, ela já não tem mais como ajudar as pessoas, ela já não tem mais como ele diz aqui, remover, aliviar a pobreza ou remover a vergonha e o pecado da população de Londres. Ela já não tem mais espaço para o tempo acabou. Né? Quando a morte chega, e essa é uma realidade para cada um de nós, o nosso tempo finda, o nosso tempo acaba. Então, essa pergunta que eu fiz para vocês no início desse nosso tempo, no início desse nosso estudo, o que você faz com o seu tempo? É tão importante para nós. E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nisso. Diante dessa situação toda que nós estamos vivendo, diante de toda essa pandemia, diante de toda essa mudança que nós estamos experimentando, talvez você esteja naquela situação, olha, agora
tá diferente, eu estou passando por uma situação da qual eu nunca passei. Né? Eu tenho talvez um pouco mais de tempo para ficar com a família, por outro lado, meu trabalho está consumindo um pouco mais de tempo, eu tenho mais qualidade de tempo com as pessoas que eu amo. Por outro lado, a empresa também está me sugando um pouquinho mais, ou a escola está me sugando um pouquinho mais, o próprio ministério talvez está me absorvendo um pouco mais. Mas tudo isso, todas essas desculpas, ou todo esse nosso questionamento tem a ver com o nosso coração. Né? Quando Spurgeon está falando sobre esse sermão, ele estava justamente pregando para uma igreja, estava falando para as pessoas, alertando as pessoas sobre a necessidade que elas tinham de pregar o evangelho. E no final desse sermão ele faz um apelo evangelístico realmente, falando para aqueles que ainda não tinham tomado uma decisão por Jesus, que deveriam tomar, porque aquelas pessoas, ele estava alertando aquelas pessoas a conseguirem ou permanecerem falando de Jesus, para que aqueles que ainda não tinham sido alcançados pudessem ser alcançados. Spurgeon termina o sermão com esse evangelismo, né, com esse convite ao arrependimento daqueles que não são salvos. Mas talvez para nós como igreja, para nós como IBASP hoje, o que é que nós temos feito da nossa vida? O que é que nós temos feito do nosso tempo, do nosso tão precioso tempo? Talvez você fale, pastor, não, olha, eu tenho feito muita coisa, eu tenho realmente lido bastante, eu tenho me aprofundado em conhecer ao Senhor, tenho feito bastante coisa até para a igreja. Mas será que realmente a gente tem focado naquilo que é a construção da nossa eternidade? Será que a gente tem acumulado no lugar certo, ou tem investido tempo suficiente naquilo que verdadeiramente importa? Eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte, do verso 19 ao 21. Nós já estudamos isso na igreja. O Senhor Jesus diz algo que é muito importante, eu creio que é sobre isso que eu gostaria que você pensasse nessa noite. Esse sermão do Spurgeon serviu para que a gente pudesse ver a importância que ele estava dando a esse verso na carta de João, na epístola de João ali, que ele está dizendo, né, Jesus dizendo, uma resposta que ele dá aos discípulos, que nós devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando nós não poderemos mais fazer nada. E ele faz esse sermão em cima disso, e ele faz isso de uma forma muito clara, mas eu gostaria que você pensasse comigo o que é que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, o verso 19 ao 21, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É interessante esse texto que Jesus, esse alerta que Jesus faz aos seus discípulos, dizendo, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. Quando nós pensamos, quando nós olhamos essa pandemia toda que nós estamos passando, quando nós olhamos para a nossa própria vida, no meio desse turbilhão que nós estamos vivendo, nós estamos encontrando tempo para tanta coisa. Nós temos feito talvez tantos outros cursos dos quais a gente sempre sonhou e agora a gente tem condição de fazer porque estão sendo disponibilizados, estão sendo online esses cursos, não é? Mas será que esse tempo que nós estamos gastando, será que é algo tão precioso que Deus tem dado para nós, que é o tempo, é a nossa vida, a gente tem focado naquilo que realmente importa, naquilo que realmente é valioso, que é a nossa eternidade? Às vezes nós não temos essa noção, a gente trabalha
para adquirir mais conhecimento, a gente trabalha para adquirir mais bens, a gente trabalha para adquirir mais status, e nós não trabalhamos para que nós cheguemos à presença do Senhor e tenhamos o que apresentar diante da presença dele. Isso faz toda a diferença. O verso no meio fala: não acumulem para vocês, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Meu irmão, o que é mais importante do que a vida das outras pessoas? O que é mais importante do que a salvação daqueles aos quais Cristo morreu? É sobre isso que Spurgeon está falando nesse sermão. O que Spurgeon simplesmente diz nesse sermão, ou fala nesse sermão, é que o próprio Jesus, sendo Deus, ele não perdeu tempo, ele não gastou o tempo que ele tinha aqui na terra, a não ser com aquilo que era mais importante para ele, que eram as pessoas. Que era resgatar aquelas pessoas da situação de pecado, que era resgatar aquelas pessoas da situação de perdição, porque ele veio para nos salvar, ele veio para realmente buscar aqueles que estavam perdidos. É para isso que Cristo veio. E se ele, sendo Jesus e o nosso mestre, o nosso exemplo, fez isso, será que nós temos feito a mesma coisa? Será que nós temos olhado para a nossa agenda e temos falado assim: olha, é importante eu gastar tempo com aquilo que era importante para Jesus, que eram as pessoas? Ou eu olho para a minha agenda e falo: não, eu preciso aprender mais. Eu preciso conhecer mais aqui, eu preciso conhecer mais lá, eu preciso fazer um curso disso, um curso daquilo, eu preciso ser mais culto. E o meu vizinho está indo para o inferno, morrendo sem conhecer a Jesus. O meu amigo da igreja está tendo uma vida completamente errada e eu não tenho chegado diante dele e alertado para a situação que ele está vivendo. Eu não tenho dobrado os meus joelhos para orar pelas pessoas que precisam na minha igreja ou por aqueles que não conhecem ao Senhor e que estão perto de mim. O que é importante para você? O último verso, verso 21 desse texto de Mateus 6 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Meu irmão, se você acha que você não tem tempo para orar pela igreja, se você não tem tempo para orar pelas pessoas que estão se perdendo sem conhecer o Senhor Jesus, se você não tem tempo para falar desse amor que um dia te resgatou para essas pessoas, talvez seja porque o seu coração não está focado no lugar onde ele deveria estar focado. O Senhor Jesus veio, ele viveu o tempo que ele viveu aqui na terra, com um propósito definido de trabalhar, de cumprir aquilo pelo qual ele havia sido enviado ao mundo para fazer, que era nos resgatar. E ele fez isso porque ele sabia da urgência, ia chegar o tempo onde ele não poderia mais fazê-lo. Nós também temos a mesma condição. Nós também fomos chamados a ser testemunhas de Jesus, a falar desse amor, a compartilhar esse amor enquanto temos tempo, enquanto nós temos oportunidade de fazê-lo. Essa oportunidade vai passar, meu irmão, essa oportunidade vai acabar. Não sei se hoje, não sei se amanhã, se daqui 10 anos, daqui 100 anos. Deus é quem sabe. Mas ela é prioridade para você. O que é prioridade para você? Eu gostaria que você pensasse nessa noite, nessa pergunta: o que eu tenho feito com o tempo que Deus tem me dado? Eu tenho empregado todo esse tempo, todo o meu esforço, toda a minha juventude, todo o pouco tempo que me resta, talvez, naquilo que agrada ao Senhor, naquilo que o Jesus fez e eu, como discípulo, vou fazer também? Ou eu tenho gasto todo o meu tempo em coisas tão superficiais, tão simples, tão bobas, que diante da eternidade não tem valor algum para o Senhor? E ele vai chegar diante de mim e perguntar: Wilson, o que você tem para apresentar para mim? Quais são as pessoas às quais você compartilhou do meu amor? Quais são as pessoas pelas quais você dobrou o seu joelho e pediu para que o Espírito Santo falasse ao coração delas?
O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com os momentos que eu te dei? Talvez nós vivamos muito tempo, talvez pouco tempo, mas nós precisamos falar desse amor de Jesus. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele não gastou a vida dele à toa. Ele não ficou preocupado com as perguntas, com as discussões acerca da vida, sobre quem tinha pecado, quem não tinha pecado. Ele veio para mostrar o amor de Deus. Ele veio para alcançar a nós, você e eu, que éramos pecadores. Eu gostaria que você parasse por um tempo e orasse ao Senhor: Deus, o que eu tenho feito com a vida que o Senhor tem me dado, com o tempo de vida que o Senhor tem me dado? Será que eu tenho sido realmente um servo prudente, que tem administrado com sabedoria esse tempo que o Senhor tem dado, e tenho feito com que esse tempo produza frutos para a honra e glória do Senhor? Ou eu tenho pegado esse tempo para mim e usado esse tempo do meu jeito, do meu gosto, para fazer as minhas coisas? Que o Senhor Deus possa falar no seu coração nessa noite, que Ele possa incomodá-lo com a palavra dEle, como Ele tem incomodado o meu coração. Que Ele possa nos usar no tempo que Ele tem nos dado. Eu gostaria de orar com você mais uma vez, e eu gostaria que você pensasse nisso durante esses dias que nós estamos vivendo. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia, ó Deus, que tem sido derramada sobre nós nessa pandemia, Senhor, onde nós temos a oportunidade, ó Pai, de nos avaliarmos, ó Deus, de olharmos, ó Deus, para a nossa vida e de entendermos, ó Deus, qual tem sido a nossa prioridade, ó Pai, nesse tempo que vivemos, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ver, que o Senhor nos ajude, Senhor, a enxergar, ó Pai, como nós temos gastado o tempo que o Senhor tem nos dado. Como nós temos, ó Deus, investido, Senhor, o tempo, ó Pai, que temos vivido sobre essa terra, ó Deus, depois que conhecemos ao Senhor, depois que nos entregamos, ó Deus, ao Teu senhorio, Senhor Jesus. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a investirmos, ó Pai, a colocarmos o nosso coração, Pai, as nossas prioridades, ó Deus, naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai fazer diferença, Pai, para a eternidade. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. No dia que nós despertamos, ó Deus, nós podemos ver o Teu cuidado e a Tua boa mão sobre nós. Mas também, ó Deus, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a encontrarmos, ó Pai, a perspectiva correta do porquê nós ainda estamos aqui. O do porquê, ó Deus, ainda o Senhor nos permite, ó Pai, estarmos sobre essa terra. O porquê ainda o Senhor nos permite, ó Deus, vivermos, ó Pai, e termos condição, ó Deus, de falar do Senhor. Que nós possamos usar isso, ó Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Que nós possamos falar desse Teu amor, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Pai, orar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Orar, ó Deus, pela nossa igreja. Orar por aqueles que não conhecem ao Senhor. Que nós possamos buscar a presença do Senhor e buscar principalmente aqueles aos quais o Senhor quer alcançar. Ó Deus, que o exemplo do Teu Filho Jesus, quando esteve aqui na terra, ó Pai, possa ser o nosso exemplo, ó Deus, onde Ele não perde a oportunidade de buscar aquelas pessoas que estavam afastadas, que estavam longe do Senhor. Que nós possamos fazer isso, ó Pai, a cada dia das nossas vidas. É o que peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o Senhor Deus fale o seu coração nessa noite. Que Ele possa desafiar você a ser sábio ao investir o seu tempo, ao administrar o seu tempo, ao priorizar as riquezas celestiais no tempo que o Senhor Deus tem dado para cada um de vocês. Que Deus o abençoe nesse dia.